Olá, eu sou Gerson Maciel e estou usando a rede social para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Ainda no versículo 5 de Judas, onde estamos tratando da apostasia de Israel. Vamos ler. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Eu quero lembrar vocês de que, quando Deus libertou o seu povo Israel do Egito, a sua intenção era que aquele povo liberto entrasse na terra prometida. Mas nós sabemos que daquela multidão, e estima-se 1 milhão de pessoas, apenas 2 pessoas entraram e possuíram a terra prometida, Josué e Calebe. Os israelitas que entraram em Canaã com Josué e Calebe foram todos nascidos no deserto. Como Israel ficou no deserto por 40 anos, então concluímos que quando Israel entrou em Canaã, Israel era uma nação composta de jovens, pois os mais velhos que vieram do Egito pereceram no deserto, porque eles não creram no Senhor, com exceção de Josué e Calebe. A vontade de Deus era que toda aquela multidão que saiu do Egito também entrasse na terra prometida. Mas sabemos que não foi assim. Infelizmente, a vontade perfeita de Deus para nós nessa vida nem sempre tem um final feliz. E isso pelas mais diversas razões. E nós mesmos somos os culpados. A culpa não é de Deus, não é do diabo. A culpa não é do meu vizinho, não é do meu irmão, não é da mulher, não é do marido. A culpa não é do governo, a culpa não é de ninguém, mas nós mesmos somos os verdadeiros culpados. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Veja o que aconteceu em Números 14, verso 1 e 2. Quando os espias voltaram trazendo notícias ao povo a respeito da terra prometida. E era uma notícia boa e uma ruim. A boa era que a terra manava leite e mel. Agora, a notícia ruim era que os inimigos eram fortes, altos, poderosos. Veja como a congregação de Israel reagiu com a notícia ruim. Nós, como seres humanos, temos a tendência de nos deixar afetar com as notícias ruins, não é mesmo? Ao invés de nos apegarmos às notícias boas. Veja então como o povo reagiu ao saber que os inimigos eram fortes, gigantes, poderosos. O relato está em Números, capítulo 14, do versículo 1 ao 2. E diz assim: Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: Quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Aqui nós vemos o povo de Israel chorando e murmurando. Será que este povo estava sendo ingrato? Não fazia muito tempo que o povo havia saído da escravidão do Egito. Não fazia muito tempo que este povo estava debaixo dos açoites dos carrascos egípcios. E muitos deles certamente ainda carregavam as marcas, as cicatrizes daqueles açoites. Não fazia muito tempo que Deus
através de sinais, prodígios e maravilhas, os havia libertado de uma tão desumana e terrível escravidão. Veja como esse povo tão rápido se esqueceu, desprezou, não deu valor a tudo aquilo que o Senhor há tão pouco tempo havia feito por eles. Eles agora estavam chorando, murmurando e dizendo: antes tivéssemos morrido lá no Egito ou aqui neste deserto. Veja que coisa séria. O que eles desejaram, isto eles receberam. Eles preferiram morrer no Egito ou morrer no deserto do que crer na palavra do Senhor através do seu servo Moisés. Ainda no capítulo 14 de Números, vamos ler também o versículo 3. Veja só. Por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Agora, vamos ver como que o Senhor trata deste assunto com o seu povo Israel. Vamos ver como que o Senhor responde à oração do seu povo, porque isso foi uma oração, um pedido. Veja como o Senhor responde a essa terrível, sincera oração. Muitas pessoas pensam que podem chegar a Deus e falar o que quiser, com o pretexto de estar sendo sinceros. Ah, Deus conhece o meu coração, estou sendo sincero. Sim, mas haverá consequências. Ainda em Números, capítulo 14, do verso 26 ao 32. Veja a resposta do Senhor ao seu povo Israel. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Acabei de ler aqui para nós a resposta do Senhor ao desejo de Israel. A partir deste ponto, aquela viagem no deserto se tornaria bem pesada. Uma viagem que poderia ter sido feita em apenas 11 dias. Acabou custando a eles um total de 40 anos. Sem contar que todos aqueles murmuradores não entraram na terra prometida, mas morreram no deserto. Seus filhos que nasceram no deserto entraram, mas eles não. Existe aqui uma lição para todos nós. Quando, em humildade, nos achegamos a Deus, com um coração sincero, derramando a nossa alma diante dele, a palavra de Deus diz que ele atenta para a nossa oração, nosso clamor e nos ouve. Agora, por outro lado, preste bem atenção.
Da mesma forma, quando derramamos o nosso coração, a nossa alma, e somos sendo mal agradecidos, choramos e murmuramos, nos esquecendo de todos os benefícios que Ele fez e tem feito por nós. Saiba que Deus também nos ouve e responde a nossa terrível e sincera oração. E as consequências são devastadoras. No Salmo 103, versículo 2, o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Por favor, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe o seu like, clique no sininho para habilitar as notificações sobre novos vídeos. Até a próxima.